Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje. Acabou a Bolsa de Valores com a entrada do Lula, com a equipe Lula, né? Vai detonar a Bolsa? O que vai acontecer? É hora de ir para a renda fixa? Colocar tudo na renda fixa? Nós vamos falar tudo completo aqui nesse vídeo, porque muita gente está me perguntando, Carol, como é que vão ficar meus investimentos com a questão Lula? Vou para renda fixa, vou para renda variável, o que será que eu estou fazendo e quais investimentos eu vejo como positivos daqui para frente? Eu vou trazer aqui uma análise. Mas antes, já peço o seu like como forma de agradecimento, meu amor, são horas e horas aqui estudando, e eu peço o seu like para que a gente fortaleça esse canal e esse conteúdo tão importante para outras pessoas. Já vem aqui também, se inscreve, ativa o sino para você ver tudo o que vai entrar. A gente põe 3 vídeos aí por semana para você estudar com várias notícias. Agora, vamos falar um pouquinho. Governo Lula, né? Lula entra como equipe, a gente tinha 2 cenários, tá certo? Bolsa tá cara, tá barata, a gente vai falar sobre tudo isso. A gente tinha 2 cenários. Um cenário seria se o Bolsonaro assumisse, tá certo? Se ele tivesse ganho, a expectativa é que a taxa Selic viesse caindo, né? A inflação recuando e a taxa Selic viesse caindo. Agora, o Lula é um outro tipo de governo. O Lula entrando, a expectativa é que a taxa de juros suba e que a inflação suba, e tem algumas coisas que a gente precisa avaliar aqui. Por quê? O Lula, ele tem uma história, né, nesse segundo Lula que passou, de ter mais gasto público, mais interferência do Estado, essa questão de, né, programas de assistencialismo, e aqui a gente não está falando se a gente é contra ou a favor, tá, pessoal? Muito pelo contrário. Bolsa Família, enfim. Mas nós temos que ter um certo cuidado aí. Por quê? Quais são os cuidados para que a gente avalie daqui para frente? Primeiro de tudo, o ministro da Economia definido é o Haddad. Como é que o Haddad vai seguir, né, na economia? Como é que a equipe do Haddad vai fazer com essa questão da economia? Será que vai baixar a taxa de juros? Será que a inflação vai subir? A gente tem que olhar isso. Um segundo ponto, o que nós temos que avaliar também? A PEC de transição, que é muito importante, né? Anotei aqui, foi aprovada no Senado de 145 a 193 bilhões a mais no orçamento, mas tem que passar pela Câmara dos Deputados. Essa semana agora que a gente está, deve ter votação. Então nós temos aí o cenário PEC, porque se tem muito aumento de gasto fora do teto, a gente tem o quê? Risco fiscal, a gente tem o quê? Mais dívida, muito dinheiro rodando na praça e a inflação tende a subir, tá certo? Então isso tem que tomar bastante cuidado. O segundo ponto é a questão de quem serão os ministros do Lula, todos os ministros que a gente ainda não tem definido. Como é que o Lula vai governar? Qual a intenção do Lula, né? Vai ter mais dedo no Estado, nas empresas, né, públicas, enfim. E o terceiro ponto também é como vai ser gerada a economia. Como é que vai ser o Haddad, o Mercadante, que ontem foi anunciado também para o comando do BNDES, e o mercado não reagiu bem a isso. Então a gente tem que esperar. A bolsa ontem fechou em queda de 1,70%. Então tem que se olhar. Eram 2 cenários aí diferentes. Agora, então toda semana tem ali boletim foco saindo a taxa Selic, a previsão e a inflação. E é isso que a gente vai ver. Por quê? Se a inflação subir, a taxa Selic tem que subir para equilibrar a inflação. Então subiu a inflação, a taxa de juros sobe. Agora, tem que ver como é que vai ficar os gastos públicos, como eu falei, programas de assistencialismo, né? Se o Lula vai ceder empréstimos e vai subsidiar esses empréstimos com o dinheiro público, isso é importante, vai ter empréstimo, mas de onde vai sair esse dinheiro? Então tudo isso a gente tem que ver. Agora, vamos falar sobre a questão da renda fixa. Carol, tem bons produtos? Sim. Por que tem bons produtos? Porque a taxa de juros está alta, a gente tem ali CDB rendendo 15%, LCI rendendo 15%, 14%, e a taxa de juros favorece, né? Essa taxa alta favorece a renda fixa. Mas a gente trouxe alguns investimentos para você ter atenção. Olha lá, os pré-fixados, tá, gente? Tem lá CDB pré-fixado para daqui 2 anos pagando 15%. LCI pré-fixada pagando 110% do CDI para daqui 3 anos. O que eu gosto de falar sobre essa questão de pré-fixado, pessoal? No governo Dilma, a gente chegou a aproximadamente 14,25% da taxa, né? Então, a taxa de 15% está acima dessa taxa da Dilma, que foi a maior que a gente, né, viu. Então, tá favorável, tá 15% sem fazer nada. O pessoal tá na renda fixa ali,
Falando, não vou correr risco, vou correr menos risco. Só que pré-fixado, pessoal, tem o tempo ali que você tem que ficar. E eu, Carol, não gosto de títulos longos. Tem LCIs que estão rendendo acima de 100% do CDI, tem LCAs que estão rendendo também ali 110%, ou né, CDBs que estão rendendo 15% ao ano, enfim. Mas pré-fixados, eu, Carol, não gosto de títulos muito longos. 5, 6 anos, você se prende muito tempo. A gente não sabe, de fato, como vai ficar a taxa Selic, a inflação. Então, eu gosto de um cenário mais curto, 2, 3 anos no máximo. A gente vê aqui, tem LCIs e LCAs. Por que elas estão tão atrativas? Por que muita gente vem falando de LCI e LCA? Veja, LCI e LCA é um dinheiro que você empresta para o banco e o banco te devolve com juros, tá certo? LCI, letra de crédito imobiliário, o banco vai usar para fazer investimentos imobiliários. E LCA é letra de crédito do agronegócio. O banco pega o seu dinheiro emprestado e, investe no setor agro, né, pecuária, e depois te devolve com juros. E são isentas de IR. O que isso quer dizer, Carol? Se você, põe aí na tela, Renan, só para ficar claro, se você coloca hoje R$200 numa LCI e daqui um ano você tem ali, por exemplo, R$400, estou dando um exemplo fictício aqui, você não paga imposto de renda nenhum sobre esses R$400. Volta para mim. Não tem imposto de renda. Você saca o seu dinheiro, normalmente ali, sem pagar IR, tá certo? CDB já tem IR, a gente vai falar disso. Agora, atenção em mim, muita atenção. Toda LCI e LCA tem carência de 90 dias. O que isso quer dizer? Que você não pode sacar o seu dinheiro em 90 dias. Tá? Você pode sacar depois e cuidado para que você não saque antes do tempo determinado, muitas vezes, para que você não perca dinheiro, tá, gente? Tem gente que saca antes, acaba perdendo dinheiro. Se você fez um acordo ali com o banco, tente manter. Pô, eu fiz ali, Carol, eu investi numa LCI para 2 anos. Tente deixar até o final, tá legal? Porque você fez um compromisso para que você tenha uma rentabilidade garantida. Então, vamos lá. Botando aqui, o Renan, coloca aí para mim na tela. O que a gente vê aí que são investimentos que, nesse momento, a renda fixa oferece? Nós temos os pós-fixados, que estão aí, né, rendendo bem, como, por exemplo, CDB de liquidez diária. Nós temos os pré-fixados, como eu disse, pode ser CDB, pode ser LC e LCA, mas não pode ser, na minha visão, por muito tempo, para que a gente tenha um cenário mais claro na mente. Nós temos também, volta para cá, o quê? Nós estamos com uma previsão de inflação subindo, IPCA subindo, tá certo? Investimentos nesse momento que estão atrelados ao IPCA são favoráveis. Por quê? Esses investimentos, eles têm uma taxa pré-fixada mais o IPCA, mais o valor do IPCA. O que isso quer dizer, Carol? Que a gente está vendo, por exemplo, CDB atrelado ao IPCA, que está pagando 4, por exemplo, mais IPCA. Ou seja, ele rende, vamos supor que a inflação está em 5, rende 4 mais 5, ou seja, rende 9% ao ano. A gente está vendo IPCA 5 mais IPCA. 5 mais 5%, que dá 10% ao ano. Agora, e se o IPCA sobe? Pô, a inflação vem para 7. Você vai receber a taxa pré-fixada, 5 mais 7, que é a inflação, por cento ao ano, que dá 12% ao ano. Então, nesse momento, os que estão aí atrelados ao IPCA também são favoráveis, porque justamente a gente tem uma tendência de crescimento, né, de uma inflação maior. E, novamente, voltando, não gosto de títulos muito longos, tá, gente? 5, 6 anos, 7. Por quê? Porque a gente não sabe como vai estar a inflação. A gente tem uma visão de curto prazo, né? 1, 2, 3 anos ali no máximo. Mas para 7 anos é muito tempo. Fica difícil a gente saber. Então, na tela aí, pós-fixados, com prazo de 1 ano, positivo, tem CDBs rendendo aí 15%, 14%, até de liquidez diária. Títulos pré-fixados, pode ser LCI, LCA, que estão sendo muito vistos pela isenção de IR, mas que estejam aí definidos o tempo não muito longo, para 2, 3 anos, e os títulos atrelados ao IPCA devido à expectativa de aumento da inflação. Quando a gente fala, volta para mim, a gente fala IPCA, a gente está falando da inflação, tá certo, pessoal? Agora, Bolsa de Valores. Carol, a Bolsa morreu, meu Deus, o que eu vou fazer agora?
vou só para renda fixa, vou vender tudo. Não, meu amor, tá certo? A bolsa também tem oportunidades nessa hora. É nessa hora que as pessoas que têm caixa de oportunidade estão olhando para a bolsa para comprar oportunidades e tem ótimas empresas que vão continuar sendo ótimas empresas e ótimos negócios. Então, o que fazer agora? Diversificar a carteira. Ter ali uma parte renda fixa, olhar para bons ativos, mas continuar na bolsa de valores também. Mantenha suas ações, seus investimentos ali com tranquilidade, tá certo? Agora, o que a gente vê na bolsa com o governo Lula? Olha lá, o que eu tenho feito e o que eu penso que é positivo não é recomendação. Eu, Carol, não gosto de arriscar muito nessas situações. A bolsa está volátil, é um novo governo, uma nova equipe econômica. Então, setores mais defensivos, como elétrico, empresas privadas principalmente, para mim, um bom setor. Por quê? Perene, todo mundo continua utilizando eletricidade, tá certo? Então, setor mais defensivo. E quais são os setores que podem se beneficiar com a questão do Lula? Bancos, porque a gente tem um aumento da taxa de juros, o banco faz mais empréstimo, normalmente no governo Lula, e aí você se favorece também, afinal o banco vai entregar mais dividendo, vai ter mais lucro. Seguradoras, também com o aumento da taxa de juros, muitas pessoas vão continuar usando, né? Seguro de carro, seguro de vida, previdência, seguro de saúde, né? Então, é um setor também beneficiado. E varejo, muito, né? O Lula estimula o consumo, mas eu particularmente não estou olhando para varejo, tá, gente? Por quê? Apanhou muito, não vejo como oportunidade, tem setores melhores e tem a margem líquida muito pequena, o varejo. O varejo ele precisa vender muito para ter receita para pôr dinheiro no bolso. Por quê, Carol? Imagina, você vai comprar uma geladeira, né? Você precisa de uma geladeira. Você vai olhar ali, Magalu, Casas Bahia, Americanas, é muito parecido o preço. Quem ganha normalmente? É a mesma geladeira. Quem tem preço melhor. E a margem de dinheiro que entra no bolso é menor, é pequena, porque tem muita competição, tem muito player, tá? E tem um outro setor que favorece, tendencia a favorecer com o Lula, que é o educacional. Só que eu gosto de educacional, eu invisto? Não, não invisto. Acho que também tomaram muita pancada e é um setor que, na minha visão, não tem em carteira, tá? Então, varejo, educacional que tende a ser valorizado, eu não tenho, não pretendo comprar. Bancos eu tenho, pretendo olhar mais para os bancos privados nesse momento. E seguradoras eu também tenho. Por que eu não olharia? O que eu não olharia agora no governo Lula? Estatais, tá, gente? A gente sabe que o Lula tem tendência a maior gasto público, a interferência em estatais, né? Petrobras, o que aconteceu, enfim. Então, nesse momento, eu, Carol, por exemplo, infelizmente não confio e vendi toda a minha posição de Petrobras. Fui para PetroRio, que é uma empresa privada, uma empresa de petróleo, mas privada. Por quê? Banco do Brasil, um baita banco, só que é um banco consolidado. Só que eu não sei como é que vai ficar o Banco do Brasil agora com a entrada do Lula e da equipe toda. Então, estatais nesse momento, eu não estou olhando. Por quê? Justamente pela essa nova proposta, essa nova visão, tá? Então, a gente vê o quê? Que tem oportunidades na Bolsa. Tem fundos imobiliários que vão continuar sendo uma renda passiva, tem fundos imobiliários que continuam aí baratos e são bons fundos, e ações, setores que estão favoráveis, tá? Lembra sempre aquela defesa, né? Nesse momento a gente está aqui num jogo de futebol, a gente também tem que se preocupar com a defesa, se proteger. Então, o setor elétrico, que continua pagando dividendos, bancos privados também são uma boa. Mas lembre-se, depende da sua diversificação, tá certo, meu amor? Então, renda fixa agora tem bons ativos, como eu citei lá em cima, e a bolsa também continua barata e com oportunidades. E lembrando, reserva de emergência na renda fixa, ou Tesouro Selic, ou CDB de liquidez diária acima de 100% do CDI, tá certo? Como é que você está investindo? Você está investindo mais aí na renda fixa ou na renda variável? Comenta aqui embaixo comigo que eu quero saber, tá certo? Um beijo de luz, meu amor. Voa Brasil, fiquem com Deus. Quem investe o futuro agradece.